Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar sobre filmes que concorrem ao Oscar, né? Como eu havia prometido, nós vamos falar hoje sobre o filme Judy, que fala sobre a carreira da atriz Judy Garland, né? Uma atriz muito famosa do cinema americano, né? Fez o Mágico de Oz, né? Todos nós conhecemos, né? Mãe da Liza Minnelli, né? Coisa e tal, né? Só que ela teve uma carreira e uma vida muito conturbadas, né? Então o filme ele vai justamente buscar, né? Contar um pouco isso, né? O filme é estrelado pela Renée Zellweger, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz por esse filme, tá? E na minha modestíssima opinião é a minha favorita, tá? No caso, tá? E pra gente conversar, e também o filme também está concorrendo para Oscar de melhor maquiagem e cabelo. Pra gente poder conversar sobre esse filme, eu vou precisar, né, dar os spoilers de sempre, né? Então se você ainda não assistiu ao filme, para o vídeo, vai lá assistir ao filme, tá? Volta aqui, assiste a gente e aqui nos comentários converse com a gente, por favor, que a gente sempre gosta dessa conversa com vocês, tá? Então, como eu estava falando, o filme ele vai abordar esse ocaso, né, da carreira da Judy Garland. Vai ser mais focado quando a Judy Garland já está numa idade avançada. Ela já está lá com seus 45, 46 anos, no caso, né? Nessa época, ela, que sempre foi considerada uma pessoa de temperamento muito difícil, né? Ela não tem mais, entendeu? Como se manter. Ela fica andando para lá e para cá de táxi com seus dois filhos pequenos, se hospedando em hotéis, e os hotéis acabam, entendeu? Não aceitando mais a hospedagem dela por falta de pagamento. Ela acaba tendo que deixar os dois filhos pequenos dela com o ex-marido, né? Há muito a contragosto, que vai pedir a guarda das crianças, né? Para as crianças poderem ter uma vida com rotina, né? Poderem morar numa casa, numa mesma casa, poderem ir à escola, coisa e tal. E isso vai deixar a Judy Garland muito abalada, né? Para ela poder reaver a guarda dos filhos dela, né? Ela vai precisar, né, ganhar dinheiro, ter uma fonte de renda. Só que nos Estados Unidos ninguém mais quer saber de dar emprego para ela, dar chances dela ganhar dinheiro, né? Então ela vai receber uma oferta de passar uma temporada num teatro da Inglaterra, e ela vai para a Inglaterra, tá? E aí a gente vê, o filme ele é muito focado nisso, ele é muito focado nessa temporada inglesa da Judy Garland, né? De como ela acabava fazendo boas apresentações alternadas com verdadeiras péssimas apresentações, onde ela entrava bêbada no palco, onde ela brigava com a plateia jogava coisas nela, né? É um filme, né, que a gente vê e se compadece muito, né, da figura da Judy Garland, né, porque é um filme muito triste, no caso, né? Mas o filme também, ele tem uns pequenos flashbacks, né, que são poucos, não são o grosso do filme, tá? Onde a gente vê a Judy Garland jovem, né? E a gente começa a entender o porquê do temperamento difícil dela. Ela tinha uma mãe muito opressora, uma mãe que obrigava ela a fazer várias coisas que ela não queria para poder manter a carreira dela. Por exemplo, a mãe dela proibia ela de comer muita coisa para ela não engordar durante o Mágico de Oz, por exemplo. A mãe dela obrigava ela a tomar remédios para ficar acordada, para poder fazer as filmagens, para poder fazer os shows. E quando ela tinha crises de insônia por causa desses remédios, ela tomava remédios para dormir. Obviamente a gente sabe que isso, né, mina a saúde da pessoa, né? Só que naquela época não se tinha essa ideia. Então era um hábito os atores, os artistas fazerem muito isso. Isso também, por exemplo, aconteceu com a nossa Carmen Miranda. Ela também tomava muitos remédios para ficar acordada e muitos remédios para dormir. Isso acabou fazendo com que ela tivesse uma síndrome de pânico e ela voltasse dos Estados Unidos para passar uma temporada aqui no Brasil, né? Para depois retornar aos Estados Unidos, retornar às rotinas de shows e de remédios, para depois ela morrer com um ataque cardíaco somente com 46 anos. A Judy Garland, ela vai morrer com 47 anos, ou seja, elas morreram muito jovens, né? Então o filme ele mostra, né, toda essa tristeza na vida dela, todo esse sofrimento na vida dela, e a atuação da Renée Zellweger foi sensacional, né? Nesse ponto aí, né? Tanto que, como eu já falei, ela é minha favorita para o Oscar por causa disso, né? O filme também tem alguns pequenos momentos felizes, né? Por exemplo, a Judy Garland, depois de um show, né, já tarde da noite, ela vai receber dois fãs, né, para dar autógrafos para eles, né? E aí ela decide ali de supetão sair com os dois para jantar na rua.
Só que já está muito tarde, não tem mais nenhum restaurante aberto, e os dois acabam levando ela para casa deles, né? Para ela comer, inclusive, um omelete improvisado lá na casa deles, né? E aí ela descobre que os dois são um casal gay, que sofre muitas perseguições, que sofre muitos preconceitos, né? E ela acaba meio que se identificando com esse casal, né? Justamente pelo fato dela também se sentir perseguida, né? Dela se sentir muito cobrada, né? Pela sociedade, pela indústria do cinema, por tudo isso, né? Por ela ser uma figura pública, todas essas coisas, né? E no final do filme, né? O que vai acontecer? Ela tá, obviamente, por todos os problemas que ela acabou passando nessa temporada na Inglaterra, ela acaba também sendo demitida dessa temporada inglesa, mas ela faz um último show, tá? Antes dela ir embora, dela retornar aos Estados Unidos, e ali ela atua maravilhosamente bem, ela canta, dança, coisa e tal, e ela canta Somewhere Over the Rainbow, né? Só que tem uma hora que ela não consegue, né? Dada a emoção, dada toda a vida sofrida dela, ela não consegue, né? Ela para de cantar e ela fala que não consegue mais cantar, né? Então o que vai acontecer? O público se levanta e termina de cantar a música para ela, né? É um desfecho solene, é um desfecho que dá uma certa honra, né, à figura da Judy Garland, né? 6 meses depois dessa temporada inglesa, ela acaba falecendo porque o corpo dela não aguenta mais tantos remédios e tanto álcool, né, no caso, né? E também o fato dos próprios filhos dela, né, não as quererem mais conviver com ela, não é nem pelo fato dos filhos terem, vamos dizer assim, rechaçado ela, dos filhos não gostarem dela. Os filhos gostavam dela, mas os filhos precisavam de uma rotina, precisavam de uma casa onde eles ficassem permanentemente, precisavam ir em escola, né? Então eles acabaram optando por viver com o pai, né? O que isso acabou ferindo, mesmo eles não brigando com a mãe, mesmo eles não dizendo que não gostavam da mãe, dizendo que gostavam da mãe, né? Dizendo que eles gostavam da mãe, que não era nada disso, coisa e tal, né? Isso acabou ferindo mortalmente, né, a Judy Garland, né? Isso acabou, inclusive, empurrando ela, né, para sua morte prematura, infelizmente, né? Mas é um filme que mostra a vida dela, né? Um filme que ajuda a gente a se compadecer, é um filme que ajuda a gente a compreender o temperamento e o gênero difícil dela, né? Por tudo que ela passou na vida, por tudo que ela sofreu, né? Ela, por exemplo, ela queria namorar o Mickey Rooney, né? Não sei se vocês sabem, né? Que essa é uma coisa mais de cinema das antigas, né? Mas você tinha, às vezes, né? Muitos filmes com a Judy Garland e Mickey Rooney, muitos filmes com a Shirley Temple, com o Mickey Rooney, com a Judy Garland, né? Eles eram os atores adolescentes da época e existia todo um encanto em volta deles, né, que a mídia, que o Star System da época fazia, né, e a Judy Garland ficou um pouco apaixonada, né, pelo Mickey Rooney na época, né, só que o Mickey Rooney não deu muita ideia para ela, no caso, né. Isso foi uma coisa também que acabou sendo uma decepçãozinha na vida dela, até porque depois ela, inclusive no filme ela fala que depois o Mickey Rooney ficou velho, né, e muito gordo, né, e ela ficou zoando isso, né, ela lembrava, né, dessa paixão de adolescência dela, né? E achava até graça disso depois, como o Mickey Rooney acabou ficando mais na velhice, né? Então é isso, gente. Essa é a minha dica de hoje. Sugiro que vocês deem um pulinho lá no cinema para ver Judy, tá? Vale muito a pena, tá? É uma atuação primorosa da Renée Zellweger, tá? Espero que ela ganhe o Oscar de melhor atriz. Eu vou estar torcendo pela Renée Zellweger nesse Oscar aí, tá? Desejo vida longa e próspera a todos, tá? Deem um pulinho lá no meu site batataespacial.com.br para ver meus textos lá, tá? E acessem o Diário do Capitão nas redes sociais. Curtam, compartilhem, comentem, toquem os sininhos das notificações, conversem com a gente, tá? Troquem ideias com a gente, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá? Um abração a todos, fui e até a próxima.